seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui no canal da PMP. O nosso convidado é o Dr. João Honório de Souza Franco. Ele que é procurador de Justiça aposentado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. Sua última atuação na instituição foi na Procuradoria de Justiça de Habeas Corpus e Mandados de Segurança. Recentemente, lançou um livro resultado de sua tese de doutorado. Dr. João Honório, muito obrigada pela sua presença aqui na PMP. Eu que me sinto lisonjeado e orgulhoso, honrado com esse convite da PMP para prestar um singelo depoimento da minha vida, da minha carreira como promotor de justiça e posteriormente como procurador de justiça, hoje aposentado. Doutor Honório, como nós falamos há pouco, o senhor acabou de lançar a obra Indenização do Erro Judiciário e Prisão Indevida, resultado de sua tese de doutorado. E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse trabalho. Então, essa tese de doutorado que eu fiz aqui na USP e concluí mais ou menos em torno de 2010, 2012, tudo que me tomou um tempo de mais ou menos de 5 a 6 anos. Então foi muito penoso para a conclusão dessa tese de doutorado que possivelmente fosse transformar em livro. E hoje fui procurado por 2 editoras para publicar essa tese de doutorado que eu fiz na USP. E houve 2 publicações. Uma pela uma editora Novas Edições Acadêmicas, de origem alemã, e outra aqui do Brasil, nacional, denominada Biblioteca 24 Horas. Então, foi muito difícil concluir essa tese para depois transformar em livro. Porque quando você termina a tese e vai transformar em livro, você tem que fazer uma série de adaptações. Porque o livro é mais do que a tese. Tudo que você não pode colocar na tese, você pode colocar no livro. Então foi isso que eu fiz. E também uma parte de jurisprudência que no livro você coloca muito pouco, na tese, você pode colocar no livro. Então, foi esse o trabalho que fizemos, com a ajuda do meu professor orientador, Dr. Ademir Neto de Araújo. E o que o leitor vai encontrar aqui como conteúdo no seu livro? Ele vai encontrar a evolução da tese do princípio constitucional de erro judiciário e aquele que fica preso mais tempo do que a sentença penal condenatória. Então, são 2 aspectos hoje encampados na nossa Constituição Federal de 1988. São dois aspectos desse mesmo assunto. É o erro judiciário, qualquer que seja, antes ou depois de condenação, e a prisão indevida ou ilegal, fruto, às vezes, de um erro judiciário. Mas é possível que a pessoa fique indevidamente preso sem sentença e sem erro judiciário, sem sentença penal condenatória, que é o caso de alguém que fica preso provisoriamente, sem uma decisão judicial, ou sem mesmo uma denúncia ofertada pelo Ministério Público. Esse é o propósito de demonstrar a evolução dessas 2 teorias, que o erro judiciário teve origem na França, em 1894, com o famoso caso, ou affaire, que chamam,
Dreyfus, que é um oficial francês, que foi condenado e depois se constatou que houve um erro judiciário, ele ficou preso indevidamente e foi indenizado pela nação, pela República Francesa. Então, é uma evolução dessa teoria. Eu aproveitei. Muito bem. E o livro já está disponível nas livrarias? Já está disponível nas livrarias. Vamos falar um pouquinho da sua carreira no Ministério Público. O senhor ingressou em 1985 e ficou até 2010. Como é que foi esse período do senhor na instituição? Eu ingressei no Ministério Público em 1985, também honrado de pertencer à nossa turma de 85, que é uma turma de 70 e poucos promotores e promotoras, e foi também uma luta que hercúlea, uma luta hercúlea, porque nós passamos 4 anos estudando, depois do curso de Direito, 4 anos estudando para poder me candidatar ao exame do Ministério Público e logrei êxito em 85. E quem me ajudou moralmente e o ano inteiro, todo esse período, foram os 2 procuradores de Mojimirim, conterrâneo, que é Dr. Filomeno e Dr. Pedro Franco de Campos, que me incentivaram a ficar lutando para conseguir essa aventura de conseguir entrar no Ministério Público, pelo que eu estou muito honrado. E quais comarcas o senhor passou? Eu passei inicialmente pela comarca de Avaré, e a comarca de Avaré estava vaga, não tinha promotor, então eu fui designado para lá já inicialmente. Após o curso de 30 dias, de aperfeiçoamento no Ministério Público, eu fui designado, fui um dos únicos a ser designado para ocupar um cargo de promotor lá em Avaré, que estava vago. Porque os outros nossos colegas e as colegas foram distribuídos aqui na comarca de São Paulo, na capital. Mas eu tive a sorte ou infelicidade de ir direto para Avaré. É uma comarca bastante movimentada e bastante trabalhosa. Mas eu consegui vencer. E depois? E depois eu fui designado para Mogi Guaçu, que é uma cidade vizinha de Mojimirim, onde eu nasci, e sou de lá. E fiquei 3 ou 4 anos em Mogi Guaçu. E lá também, em Mogi Guaçu, como titular, eu fui designado várias vezes para trabalhar no Fórum de Mojimirim, Itapira e Aguaí, acumulando, principalmente nos períodos de férias, forense, as 4 comarcas. Como é que o senhor entende a importância do promotor em dar esse atendimento ao público? O promotor, ele é um guardião da sociedade, ele representa a sociedade e de qualquer maneira, como ele está, é um longa-manos do governo, do Estado, ele tem que prestar essa assistência que está na nossa lei orgânica, tanto a nacional como a nossa lei orgânica estadual, de São Paulo, essa prestação muito importante ao povo, ao cidadão, que precisa da orientação de um promotor. O senhor chegou a fazer tribunal do júri? Fiz. Não sou muito apreciador do júri, confesso que, mas é um conselho de sentença que é cravado na nossa Constituição, é muito importante, porque os jurados, o conselho de sentença, é formado por cidadãos simples.
sem nenhuma formação jurídica. Então, quem decide a sorte de um cidadão que está sendo julgado no tribunal do júri é este cidadão, sete jurados, que decide a inocência ou a condenação de uma pessoa que está sendo processada por determinado crime. Via de regra é homicídio, que é o mais comum no conselho de sentença do tribunal de júri. E eu participei várias vezes, talvez 8 ou 9 sessões do tribunal do júri de Mogi Guaçu, onde era o titular. Eu era o titular da promotoria de Mogi Guaçu e eu era o promotor do júri e do crime. E durante a sua carreira, o senhor se recorda de alguns procuradores gerais, corregedores gerais que passaram pela instituição, doutor? Sim, me recordo muito, principalmente quando entrei no Ministério Público, doutor Paulo Salvador Frontini, que o doutor Pedro Franco de Campos e o doutor Renatinho Martins Costa, os dois eram assessores do Procurador-Geral. E depois eu passei por o doutor Filomeno, que é conterrâneo meu, teve o Hugo Mazzini e tantos outros que hoje há um receio de não nomear alguns deles, que não podia fazê-lo, e também alguns corregedores. Um dos últimos foi o doutor Paulo Garrido e o doutor Nelson Gonzaga, né? E também o doutor Iraí, que foi da época do doutor Paulo Salvador Frontini, que foi o nosso corregedor também. Levando em conta o papel da mulher na instituição, o senhor gostaria de citar algumas colegas que passaram também pela sua experiência? Eu tive a honra também de pertencer a uma turma que mais da metade dos nossos colegas que ingressaram no Ministério Público em 85 foram mulheres. Aliás, extraordinárias promotoras. E foi um período que, dali para frente, parece que o número de mulheres que ingressaram no Ministério Público maior do que os homens. E eu tenho acompanhado a atuação das nossas colegas de excelente qualidade, serviço impecável. São excelentes promotoras, todas elas, sem exceção. Como que foi a sua passagem para a segunda instância? Minha passagem da primeira para a segunda instância foi incentivada por nossos colegas e procuradores, e principalmente no Conselho Superior do Ministério Público, à época, acho que 2010, 2012, e porque eu estava já há muito tempo como promotor de justiça em Jabaquara, no Fórum do Jabaquara, e estava na lista, como primeiro da lista. Então, os procuradores mais antigos, principalmente do Conselho, a Heloísa Arruda foi uma delas, o doutor Pedro foi um deles, o doutor Pedro Franco de Campos, Filomeno também, então incentivando a me candidatar para o cargo de procurador. E ainda sugerindo que eu pegasse a Procuradoria de Habeas Corpus, Mandado de Segurança, que era uma procuradoria muito boa, muito respeitada, e tinha uns colegas de primeiro nível. E como foi a sua atuação na Procuradoria de Habeas Corpus? Foi também excelente, sem incidente nenhuma, uma cordialidade excepcional entre os procuradores de justiça e promotores designados, e a chefia também do Dr. Paulo, que aposentou agora há pouco, foi excelente, sem incidente nenhum. É um clima
de absoluta harmonia no meio dos procuradores que atuavam no mandado de segurança e habeas corpus. Para quem está nos acompanhando, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho o que se trata no habeas corpus, como é que funciona a dinâmica. O habeas corpus, via de regra, ele é impetrado, pode ser impetrado por qualquer um, não precisa ser advogado do réu, ou do acusado, ou do averiguado, por qualquer um, para conseguir uma liberdade provisória ou uma libertação, responder ao processo de liberdade. Mas, via de regra, o habeas corpus é para quem está preso. Tá? Ele entende que está sofrendo constrangimento ilegal. Então, é por isso que o advogado impetra o mandado de segurança para que a turma do Tribunal de Justiça, especializada em habeas corpus, e a turma nossa especializada em habeas corpus, atue nesse processo para verificar se há a possibilidade de acolher ou não um habeas corpus. O senhor ingressou em 1985, passados 30 anos, como o senhor vê o Ministério Público hoje? O Ministério Público hoje ele ganhou uma repercussão tão grande com a nossa Constituição democrática de 88, que ele é hoje uma instituição de relevo na nossa vida constitucional e institucional. Então, uma função muito importante que o Ministério Público hoje exerce, está habilitado para tal, em decorrência da grandeza que a Constituição lhe deu. Aliás, grandeza merecedora. O papel da PMP? O papel da PMP é de assessorar e assistir todos os promotores, todos os associados, promotores e procuradores, inclusive os já aposentados, para prestar-lhe todo tipo de assistência, que é, inclusive assistência jurídica, e lhe dá orientação de todas as demandas que hoje se ingressam no Supremo Tribunal Federal, que o promotor e o procurador às vezes têm dificuldade de ter acesso, mas a nossa instituição nos leva ou nos traz toda essa informação que nós temos dificuldade de obter. Então, nós somos informados cotidianamente pela nossa associação, de maneira brilhante. Doutor João Honório, foram mais de 30 anos de carreira, 30 anos de instituição, ao lado de diversos colegas. Gostaria que o senhor deixasse um recado para esses colegas que o senhor trabalhou, atuou junto, e também para os novos que estão ingressando. Os colegas com os quais eu trabalhei, em vários fóruns da capital e também do interior, eu só tenho a agradecer o convívio nosso, um convívio pacífico, amigável, tanto na ordem funcional como na ordem de relações particulares. Então, só guardo lembranças excelentes desse período com as quais eu convivi com os nossos colegas promotores. E aos colegas que entraram recentemente no Ministério Público, eu desejo uma feliz gestão, uma profícua gestão na carreira do Ministério Público, que é maravilhosa, porque você sabe que você, na carreira de Ministério Público, que é uma instituição que consta da nossa Constituição, o artigo 129, e é uma instituição
que atua em favor da sociedade. Atua em favor da sociedade, tanto na esfera civil, como na esfera de infância, como na esfera também, às vezes, criminal. Como eu fiquei mais na área criminal, então eu poderia falar mais da criminal. Mas ele é importante, a função do promotor é importante em todas as áreas em que o Ministério Público, por lei, ele atua. Doutor João Honório, em nome de toda a diretoria, eu agradeço aqui a nossa entrevista. Muito obrigada pela sua participação. Eu é que agradeço o convite que me foi feito para prestar um breve depoimento aqui como promotor, procurador e hoje aposentado.